de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. É por isso que não temeremos, ainda que a terra se mude e o mar esbraveje. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, da sua igreja, jamais será abalada. O Deus de Jacó está conosco. Aleluia! Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1 ao 4. Amém? Vou aguardar aqui todos para que nós possamos acompanhar essa primeira leitura. Jeremias capítulo 18, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? Agora nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 14, nós vamos ler os versos 7, 8 e 9. Jó 14, 7, 8 e 9. Livro de Jó, 14, o verso 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. A minha tradução diz assim, amém? Podeis vos assentar e levantar as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, para alguém aqui pode até parecer repetitivo. Eu peço a Ti, Pai, mais uma vez, misericórdia de mim, porque não sou digno e não sou capaz, Senhor, de ministrar a Tua palavra, porque a Tua igreja ela é santa, a Tua igreja ela é amada do Cordeiro, é a noiva a qual está sendo adornada para um dia encontrar contigo nos ares e estar para sempre com o Senhor. E sabemos que é o Senhor quem alimenta a Tua igreja. E eu sou aqui como um vaso de barro, Pai, precisando ser trabalhado por Ti. E nesta manhã, mais ainda, totalmente dependente de Ti. Peço a Ti que o Teu Espírito Santo possa colocar nos meus lábios, no meu coração, a mensagem que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Porque, na verdade, Pai, nós estamos aqui pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. E eu sou dependente do Senhor. Tem misericórdia de mim. Purifica agora os meus lábios, a minha mente, o meu coração. E eu quero agora, Pai, diante da Tua igreja e diante do Senhor, aqui neste altar, apartar o precioso do vil para ser boca Tua nesta manhã. É que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus fala com o seu profeta e diz para ele assim: desce à casa do oleiro.
e lá eu te farei conhecer as minhas palavras. E aí Deus mostra ao profeta que quando ele desce à casa do oleiro, o oleiro está trabalhando num vaso. E na hora que ele está trabalhando ali com o vaso quebra nas suas mãos. Aí o oleiro vai lá e faz novamente um outro e um novo vaso, segundo ele desejou, segundo melhor lhe pareceu. Mas Deus nos trouxe aqui nesta manhã, e esta palavra não está falando de barro, não está falando de vasos, está falando da minha vida e da tua vida. Quando nós vamos para Jeremias, para Jó 14, quando diz que porque há esperança para a árvore que se ainda cortada, e a sua raiz apodrecer no pó, os seus ramos apodrecer no pó, mas ao cheiro das águas ela voltará a ter um renovo e dará frutos como uma árvore nova. Deus não está falando de árvores, Deus está falando de mim e de você. E nós sabemos que muitas vezes na nossa vida, por qualquer circunstância que seja, por erros nossos, por provação do Senhor, por alguma circunstância que venha acontecer e nos fazer estar como uma árvore que está com as suas raízes, com o seu tronco no chão, o Senhor diz que ao cheiro das águas vai voltar a dar fruto novo, mas aí também diz que nós devemos vir à casa do oleiro. A casa do oleiro é a igreja. Deus trabalha na nossa vida, mas Deus nunca trabalha para nos destruir. Ele trabalha na nossa vida para nos tornar melhor perante Ele. Nós podemos ver que quando Ele fala com Jeremias, desce à casa do oleiro, e eu vou te fazer conhecer as minhas palavras. E aí Deus permitiu que o profeta visualizasse aquela cena de um oleiro preparando um vaso. Nós sabemos muito bem que para preparar um vaso, pode até pegar qualquer barro, mas esse barro precisa ser trabalhado. Para a obra do Senhor, Ele chama. Quando Ele nos chama, Ele prepara, Ele amassa. Nós sabemos que para poder fazer um vaso de excelência, para ser um vaso de honra, o barro tem que ser separado e tirado as impurezas que tem no barro. No barro, quando a gente retira ele ali do barreiro, nós vemos que vem ali grama, vem pedras, vem areia, vem muitas impurezas. E é necessário trabalhar ali. Sabe por que é necessário trabalhar? Porque o barro, se ele for feito um vaso de qualquer maneira, sem antes purificar o barro, quando for levado ao fogo, ele quebra, ele racha, ele não aguenta o calor. E assim somos nós na obra do Senhor. Se nós não formos preparados por Deus, santificados por Ele, tirar todas as impurezas da nossa vida, nós não vamos aguentar as tribulações que vêm sobre a nossa vida. Mas Deus é maravilhoso, Ele nos ama, Ele nos prepara. Às vezes nós sentimos um apertar maior de Deus na nossa vida. É porque o barro é duro, o barro precisa ser mais trabalhado. Mas quanto mais o barro é duro e a mão de Deus aperta mais, a digital do Senhor fica mais forte na nossa vida. Aleluia! Glorifica a Deus, porque Ele é maravilhoso. E nós vemos que quando o barro é levado à olaria de Deus, é tirado aquelas impurezas, tirado as pedras, tirado as areias. A areia não permite que o barro dê liga. Se nós tentarmos ligar um pedaço de um barro no outro e tiver areia no meio, não dá liga, ele solta. Eu falo isso porque eu tive experiência, eu trabalhei em olaria. E a gente sabe como é que é. Para ter um produto de excelência, tem que ser batido o vaso, o barro tem que ser cortado, tem que ser separado, tem que ter um lugar limpo para depois colocar o barro ali para poder preparar o vaso ou preparar
uma telha ou preparar um tijolo. Não é de qualquer maneira. E quando era feito de qualquer maneira, quando levávamos para queimar, passar uma noite queimando ali na olaria, nós vimos que aquele que não foi preparado, ele estava rachado, ele era quebrado, era pegado como um caco e jogado fora. Por isso, na nossa vida, Deus vai nos trabalhar conosco. Mas é para nos tornar vasos de honra. Vasos que Ele vai poder usar. Vasos que Ele vai ter o prazer de, como Ele disse para Jó. Ele disse para Jó assim, primeiro o escritor diz, que havia na terra de Uz um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. E aí, de repente, a casa de Jó começa a cair, depois que o próprio Deus também fala das suas qualidades, da sua idoneidade, do seu caráter. E aí, de repente, começa a acontecer coisas na vida de Jó, a qual nós já falamos e você já ouviu muitas vezes. E aí os alicerces da casa de Jó começam a cair. Os galhos da árvore de Jó começam a cair. O tronco que estava firme agora já não está mais firme, está deitado no pó. Mas uma coisa ele tinha certeza, que é o cheiro das águas. Ao ministrar da palavra de Deus na vida dele, o quadro da sua história seria mudado. E na minha vida e na tua vida é isso. Pode estar passando o que estiver passando, não deixe de vir à casa do oleiro. Não deixe de vir à casa do Senhor, porque aqui sempre o Senhor tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Porque Deus precisa trabalhar conosco. Ele sabe, Ele conhece a nossa vida, o nosso interior. Ele sabe o mais profundo do nosso coração. Por isso que nós precisamos ser vasos, ser um barro e ser trabalhado nas mãos do Senhor e não murmurar do trabalhar do Senhor. Porque nós sabemos que Deus trabalha e Ele sabe muito bem como trabalhar. Deus precisa tirar as impurezas que tem na minha vida, que tem na minha mente, que tem no meu coração, dos atos desagradáveis a Ele, das minhas mãos, dos meus pés, de tudo. Ele sabe perfeitamente aonde precisa ser trabalhado. Porque todos nós, não tem um perfeito aqui. E o mais imperfeito aqui sou eu nesta manhã, porque tenho ainda o privilégio de estar pregando esta palavra. Mas não tem um perfeito que não precise ser trabalhado pelo Senhor em uma área da sua vida. E glória a Deus que Deus trabalha numa área na nossa vida, aí depois que aquela área foi tratada, aquilo ali foi curado, foi sarado, Ele começa a trabalhar em outra área. Mas na vida de Jó não foi assim. Na vida de Jó foi tudo. Foi todos os alicerces da casa de Jó foram abalados. Toda a árvore que representa Jó foi jogado ao chão. E chegou ao ponto da sua raiz, do seu tronco, está apodrecendo. Mas aí Deus deu uma palavra de vitória para ele. Deus tem uma palavra de vitória para a minha vida e para a tua vida. O segredo é permanecer na casa do oleiro. A nossa casa nós não seremos fortalecidos. Na nossa casa nós seremos bombardeados, como o pastor Aires pregou aqui na sexta-feira, com o que o mundo diz e o que a palavra do Senhor diz. O mundo quer nos destruir, mas Deus quer nos preparar. Porque está chegando aquele grande dia. Um glorioso dia, a qual Deus vai enviar o seu Filho. E Ele nas nuvens vai nos aguardar. E a igreja vai subir e estará para sempre com o Senhor. Por isso, um trabalhar maior do Senhor nesses últimos dias. Há uma mensagem de salvação. Há uma mensagem de alerta que Jesus está voltando. E nós temos que estar preparados como vasos preparados nas mãos do Senhor. Nós sabemos que há defeito em nós. Se fosse para eu me escolher para estar aqui, eu não me escolheria. Mas Deus é maravilhoso. Porque Deus diz na sua palavra que enganoso e demasiadamente corrupto é o coração do homem. Mas a palavra do Senhor também diz, mas eu, o Senhor, sou aquele que esquadrinha os corações. Sou aquele que olha o que tem no coração para dar a cada um segundo o seu proceder.
Porque Deus não vê como o homem vê. Porque se Deus visse como o homem vê, jamais nós daríamos e diríamos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque o que Davi fez, eu e você o condenaríamos à morte. Mas Deus ainda via nele um homem segundo o seu coração. Deus não olha as minhas qualidades, os meus defeitos. Deus olha aquilo que tem dentro do nosso coração. Porque nós não somos dignos de estar nem aqui. O mais santo aqui não era nem digno, mas é a graça do Senhor. É a misericórdia do Senhor. Por isso, não se mutile, não se despreze, não se coloque lá embaixo, porque você tem um Deus que cuida e zela e te ama. Nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus que enviou o seu Filho para que morresse ali na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu. Não foi você e nem eu. A gente até fala, você quer aceitar, você quer reconhecer Jesus? Não, mas foi Ele já que nos reconheceu primeiro. Nós temos apenas que confessá-lo diante dos homens, para que naquele grande dia Ele também nos confesse diante dos anjos e do Pai e dos anjos que estão no céu. Por isso que não fique achando que você pode se santificar por si só. A nossa santificação vem dele. Nós temos que ter no coração o desejo da santificação, o desejo de ser separado, porque santo significa ser separado. Separado da iniquidade, separado do pecado, ser separado de tudo que é errado para viver uma vida reta em Cristo Jesus. Não é fácil. Nesse trajeto, nesse percurso, haverá tropeços, haverá quedas, mas a palavra do Senhor diz que o justo ele não ficará prostrado. Poderá cair, mas o Senhor o levantará. Só depende de vir à casa do Senhor. Se você deseja, se você decide a não vir à casa do Senhor, a não reconciliar com o Senhor, aí já é um problema teu e meu. Mas Deus quer nos levantar, nos erguer, firmar os nossos pés novamente sobre a rocha e nos sustentar e colocar nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, quando Deus nos convida a vir à casa dele, a mão do oleiro aqui é a palavra. Eu e você somos os vasos que precisam ser trabalhados, mas a palavra é que molda, que purifica, que santifica, que coloca o azeite dentro do vaso depois de preparado. E eu e você somos vasos chamados pelo Senhor. Não pelas nossas qualidades, mas pela misericórdia dEle. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso para com a nossa vida. Deus é fiel. Ele não nos deixa solto para a presa vir e nos destruir. Ele está a nos contemplar. Porque o justo não ficará prostrado. Como diz ali nos Salmos de número 92, os versos 12, 13 e 14. Salmos de número 92, verso 12, 13 e 14, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E o verso 14, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Aleluia! Isso é o nosso Deus que trabalha na nossa vida. Quando Ele está nos trabalhando, é para isso. É para que a gente seja, independente da idade, nós teremos vigor, nós seremos viçosos. Porque Deus, quando Ele nos chamou, Ele não olhou idade. Ele não olhou qualidade em nenhum de nós. Porque se fôssemos olhar pela palavra do Senhor, que Deus falou
que era uma pedra preciosa para ele, era um vaso precioso. Foi o apóstolo Paulo. Quando Paulo teve um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, ele ficou cego e Deus lhe deu um direcionamento para ele ir à casa de Ananias, uma rua chamada Direita, e lá estava Saulo. E Deus disse para Ananias: olha, vai na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo, e ele orando, em visão ele viu você impondo as mãos sobre ele e ele sendo restaurado. Quando o profeta Ananias ouviu isso da parte de Deus, ele falou: Senhor, mas eu tenho ouvido o que esse homem tem feito contra o teu povo, contra a tua igreja, matado os teus profetas. Aí Deus disse para ele: vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Na minha vida e na tua vida é assim, na nossa casa, na nossa família, mas quem é que Deus está escolhendo? É fulano? Mas é isso mesmo, aonde eles não veem nada, Deus vê tudo. Aleluia. Aonde eles veem vida, Deus veem morte, Deus vê vida na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Por isso não dê ouvidos ao que estão dizendo a teu respeito, mas o que a palavra do Senhor diz. Desce à casa do oleiro, quando tiver alguma questão para resolver, algum problema para solucionar, alguma resposta para dar, desce à casa do oleiro, porque lá você será ouvido as palavras do Senhor. Quantas vezes eu já tive, não vim só por causa de uma resposta, mas quando a gente vem, e Deus é sabedor de todas as coisas, Ele usa aqui através de uma canção, de uma ministração ou de uma palavra, dando a resposta e dando o direcionamento para a nossa vida. Por isso que nós devemos estar sempre à casa do oleiro, descer sempre à casa do oleiro. Nós vemos que Deus nunca abandona os seus. E não é porque Deus nunca chamou os seus em palácios. Deus nunca chamou os seus em grandes centros. Não, Deus buscou lá nos cantos, nos vales. Ele buscou Amós, não era nem conhecido, não era nem filho de profeta e nem discípulo de profeta. Na minha vida e na tua é assim também. Não precisa se preocupar em aparecer para o homem. Deus está te vendo. Deus está te contemplando. E a tua hora, na obra dele, vai chegar. Aleluia. Deus está apenas trabalhando no vaso. Deixa Deus trabalhar no vaso. O vaso pode até quebrar, mas quebra na mão do oleiro. Aleluia. O segredo é esse. Se quebrar lá no mundo, morre, vira caco. Mas se quebrar na mão do oleiro, se quebrantando na mão do oleiro, ele vai lá e pega. Aí sim que ele vai fazer um vaso segundo o parecer dele. Aleluia. Porque muitas vezes nós achamos que estamos vasos bons. Não, é a hora que nós estamos precisando ser quebrado, para que ele faça de novo. E o melhor é ser quebrado nas mãos dele, na direção dele. E nós sabemos que a nossa vitória é certa, porque Ele tem o controle de tudo. Vai para o fogo, não pode esquentar o tanto que for o fogo, não vai quebrar, porque foi bem feito, está bem firmado, está bem guardado, está bem ligado à videira. Aleluia. Por isso é que nós precisamos, os vasos, eles são aqueles que Deus tem um projeto na vida deles. Um vaso, ele precisa ser forte. Mas um vaso nunca é forte de si mesmo. Ele se torna forte quando o oleiro trabalha na vida dele. Pode ser a forma que Deus vai te usar. Não se preocupe. Se Ele te chamou, Ele garante. Porque Ele não deu dom a mim, a você, que nós não temos a capacidade de executar. E na sua palavra está escrito que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E o verso seguinte diz assim: mas segundo a sua capacidade.
E se você e eu usarmos bem aquele um só que Deus nos deu, eu tenho certeza que daí Ele vai acrescentar. Mas tem muitos achando que não pode, que não tem capacidade, e estão enterrando o seu talento. Esse aí Deus vai tirar. Impressionante que a palavra diz, eu não consigo entender, mas a palavra diz que aquele o que não tem, lhe será tirado. Eu não consigo entender. Tem um texto que diz assim, até o que não tem lhe será tirado. Mas Deus conhece o meu e o teu coração. Por isso que Ele está trabalhando na nossa vida. Acha que é fácil subir aqui para trazer essa palavra? Não é. Mas eu não sou louco de enterrar o talento. Pastor Rickson sabe como é que foi hoje. Eu disse para ele, não, eu estou sentindo algo como queimando por dentro. Estou tremendo. Aí ele disse, não, vai vaso. A gente recebe a palavra, mas é porque Deus nos deu um talento, eu não posso enterrar esse talento. Não enterra o teu talento. Quem te chamou foi Deus. Quem nos chamou foi Deus. Se eu enterrar esse talento, ai de mim. Porque Paulo, além de outros talentos, ele tinha o ministério da palavra, ele disse, e pesa sobre mim o dever de pregar o evangelho. E ele disse, ai de mim, se não pregar o evangelho. E nós só vamos ser felizes se nós estivermos fazendo aquilo que Deus determinou para mim e para você. Aquele dom que Deus te deu é aquele que você ama, aquele que arde em você e aquele que você apaixona por ele. Se é quem toca bateria, foi o dom que Deus lhe deu, ele se alegra só com a baqueta na mão, ele já toca a bateria, nem precisa ver. Se for o violão da mesma forma, se for para ministrar a palavra também. Mas Deus te chamou e me chamou para uma grande obra. Deus nos chamou para arrebatar almas. Estamos chegando os dias já, aonde que a seara está madura. Mas como diz a palavra do Senhor, são poucos os ceifeiros. E nós devemos orar ao Senhor, o dono da seara, para que envie mais trabalhadores. E Deus está chamando a mim e a você, independente de cargo. Cargos são nomenclaturas apenas que nós devemos agradecer a Deus por aquela honra que Ele nos dá. Mas não precisa disso para pregar a palavra. Não precisa disso para falar assim, Jesus te ama. Não precisa disso para expulsar demônios. Não precisa disso para pôr a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Deus deu autoridade a mim e a você. E esse ministério, ele não toma posse disso. Ele distribui isso aqui. Nós temos visto todas as vezes que o pastor fala aqui. Ele até repreende a nós, os outros pastores. Porque não agem assim, achando que é só com ele. E ele é o primeiro a passar para a gente. Não estou aqui falando para bajular, não. É a verdade. Porque em muitos lugares, não. Você não pode porque você não é presbítero. Você não pode porque você não está de terno. Você não pode porque você não é pastor. Você não pode porque você não é casado. Não, não, não. Foi a ordem imperativa. Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo e quem não crê será condenado. E ele diz assim, esses sinais vão seguir aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados e expulsarão demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, mal algum los fará. Aleluia. Não teve títulos, não. Foi a toda a sua igreja, a mim e a você, do menor ao maior em estatura. Porque diante de Deus somos todos iguais. Aleluia. Glória a Deus. Então, não desanime do trabalhar de Deus na sua vida. Desça sempre à casa do oleiro. E ainda que você estiver lá no pó, com a raiz já, com os troncos já na terra, e a raiz ali no pó, ao cheiro dessas águas, você vai voltar a brilhar,
voltará a dar frutos como a árvore nova. Amém? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar o nosso pastor para continuar a ministração. Amém? Não, por favor. Não, o senhor vem... Não, hoje é o senhor. A autoridade está comigo, então agora é com o senhor. Por favor, eu gostaria de pedir o senhor para ministrar. Amém? A igreja se põe de pé, por favor.